Em 2 Nef 2:10, aprendemos que a lei nos foi dada para que pudessem ser cumpridos os fins da expiação do Messias, para que através da lei, como também da fraqueza dada aos homens, pudessem com justiça ser aplicados os castigos articulados na lei, os quais estão em oposição às bênçãos dessa mesma lei, da lei da felicidade preparada por Deus para a alegria dos homens. 2 Nef 2:11 nos ensina que o plano foi assim organizado porque é necessário, fundamentalmente, que haja uma oposição em todas as coisas. Pois se assim não fosse, os espíritos não poderiam formar conceito entre justiça e maldade, santidade e miséria, bem e mal. É necessário que essas coisas formem um conjunto, dando umas às outras existência concreta dentro das nossas consciências. Se elas não fossem assim organizadas, existindo um corpo, ele haveria de estar como morto para o espírito que nele habitasse. Não tendo esse espírito noção de vida, nem de morte, nem de corrupção, nem de incorrupção, felicidade ou miséria, sensibilidade ou insensibilidade. A criação de um corpo em tal estado, diz Nef 2:12, teria sido sem propósito, sem obedecer a qualquer fim, seria uma negação da sabedoria de Deus e de seus eternos propósitos. Veja-se 2 Nef 2:15-16 e 2 Nef 2:19-29. Quando Lúcifer induziu a Eva para que comesse do fruto proibido e prometeu que ela seria como Deus é, por passar a conhecer o bem e o mal, ele não mentiu nesse aspecto. Mas sua intenção não era a de ajudar o primeiro casal, ou qualquer outro, a ser glorioso como Deus é. Seu desejo é tornar-nos tão miseráveis quanto ele se tornou, ou quanto menos, o mais destituídos das glórias da plenitude de Deus, quanto lhe for possível nos causar. Mas isso dependerá do nosso próprio consentimento, porque ao rejeitarmos obedecer a qualquer porção das palavras a nós reveladas por Deus, estaremos dando ao inimigo poder para restringir a plenitude que Deus nos quer conceder. A obra demoníaca só poderia desenvolver-se plenamente se o homem viesse a conhecer o bem e o mal, da forma que Deus os conhece. Tanto Deus quanto o diabo queriam que o homem provasse do fruto proibido e caísse física e espiritualmente. Pois, na mortalidade, a luta pela edificação do homem por parte de Deus e o represamento e o esvaziamento das almas para a plenitude de Deus da parte do diabo teria lugar daquele estado em diante. Antes desse justo e sábio evento, nem Deus nem o diabo teriam qualquer chance de dar continuidade às suas obras. Pensem nisso maduramente, meus irmãos. Por essas sábias razões, esta vida tornou-se para nós um estado probatório. Pela vontade de Deus e o poder concedido temporariamente ao diabo para exercer seus enganos sobre nós, isso tudo se desenvolveria. Mas Deus usará nossas aflições temporais, consagrando-as para nosso maior bem na eternidade.
Vejam 2 Nef 2, 2. Tendo sido Deus fundamentalmente o responsável pela queda dos nossos corpos e nossos espíritos, e portanto também por todas as consequências decorrentes dela, ninguém além dele teria o chamado e dever de resgatá-lo. A expiação do Messias é a resposta de Deus a esse chamado e compromisso pré-existente do Filho de Deus. Assim, no meridiano dos tempos, o Messias se manifestará em carne aos que habitam Jerusalém. É necessário, por todas essas magníficas razões, que ele se manifeste entre eles, porque convém ao grande Criador que se sujeite ao homem na carne e morra pelos homens, para que todos se sujeitem a ele. Vejam 2 Nef 9, 5. Realmente, de que forma seria justa nossa submissão ao mentor de nossa queda, se ele próprio não se oferecesse para sofrer a dor de todos os homens, para assim livrar-nos da lei condenatória e resgatá-los para uma salvação esplêndida? Da mesma forma, como obterão os homens tão grandiosa e esplêndida salvação, se não se sujeitarem incondicionalmente a ele? 2 Nef 9, 6. Temos. Porque, assim como a morte passou sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve também haver uma força de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda em razão da transgressão, e porque os homens caíram, foram afastados da presença do Senhor. E em 2 Nef 9, 7. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revertir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que caiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E assim sendo, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais se levantar. 2 Nef 9, 8 diz: ó sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e se tornou o demônio para não mais se levantar. Se a carne não fosse feita levantar pelo poder da ressurreição, nossos espíritos ficariam à mercê do demônio. Vejam 2 Nef 9, de 21 a 27. Para que os homens demonstrem a Deus de fato, e não apenas por mera confissão de boca, que compreendem e aceitam submeter-se, e que, a despeito de quaisquer outros interesses deste mundo, querem fazer a vontade de Deus. É por isso que foram instituídos os convênios e seus símbolos correspondentes: batismo, confirmação, sacramento, sacerdócio, funções, investidura, casamentos, selamentos, etc. Por isso, fomos ordenados a guardar o dia consagrado e nos reunir regularmente e a guardar-nos das corrupções do mundo. Em seguida, veremos por que Cristo sofreu, qual a razão fundamental do sacrifício voluntário que ele assumiu antes da fundação do mundo.